bem, meus amigos, minhas amigas leitoras, leitores? Vamos começar agora mais uma conversa de direito civil, nesse nosso Código Civil comentado, o Código do Nosso Tempo. E o objetivo desse nosso debate, dessa nossa conversa, é um bate-papo de direito civil entre os coautores. E hoje estou aqui com o professor Flávio Tartucci para prosseguir o nosso debate. Professor Tartucci, uma alegria. A alegria é nossa. Esse projeto, essa nossa ideia do Código Civil Interativo é uma ideia revolucionária, porque não temos isso completando ainda essas versões escritas dos livros, né? Então, um grande prazer, mais uma vez, poder debater direito privado com você, Simão. Eu acho que podemos avisar os leitores e as leitoras que a coisa foi tão prazerosa aqui que nós vamos repetir isso mais vezes, porque Sim. nós estamos nos divertindo aqui. Sim. O tema que a gente se propõe a debater agora é um tema extremamente complicado, que é o tema do carona/transporte gratuito e os seus efeitos jurídicos. Flávio, introduza o tema do transporte gratuito para os nossos leitores e leitoras. Bom, eu gravei já uma aula explicando a responsabilidade civil no transporte, o artigo 734, e esse é um tema muito importante para a prática, né? A responsabilidade civil do transportador, ela é tida como uma responsabilidade objetiva por 3 razões, que, aliás, eu pontuo no livro. A interpretação histórica do Decreto-Lei 2.681 de 1912, que tratava de culpa presumida das empresas de estradas de ferro, e depois a jurisprudência passou a entender pela responsabilidade objetiva, a presença de uma obrigação de resultado, a cláusula de incolumidade, e também a incidência do CDC como regra, sobretudo no transporte de pessoas ou de passageiros. Então, a responsabilidade ela é tida como objetiva. Do transportador em geral. Artigo 734, 735 também confirma isso. Porém, na carona, o artigo 736 prevê que aquele que deu a carona, ele não estará submetido às regras do contrato de transporte. Portanto, a responsabilidade não é contratual objetiva. E aí nós temos uma divergência que eu cito aqui, né? Qual é a natureza, portanto, da responsabilidade daquele que deu a carona, né? Como não são aplicadas as regras do transporte, há uma súmula do STJ 145. Já antiga, né, Flávio? Já antiga. A ministra Nancy, aliás, é uma crítica dessa súmula, a ministra Nancy Andrighi, né, porque ela tem um pensamento como eu tenho, que até ela acha que a súmula deveria ser revista. A súmula 145, ela estabelece que aquele que deu a carona somente responderá se houver dolo ou culpa grave, né? Que no fundo, né, Flávio, é uma interpretação já antiga dos contratos benéficos. Da sua parte. Que é da minha parte, que é o 392. Isso. Exatamente. Porque nos contratos benéficos, o código diz que os contratantes não podem ser tratados de maneira igual. Só para dar um exemplo, numa compra e venda, que é um contrato oneroso, comprador e vendedor respondem por culpa e dolo. Num transporte oneroso, transportador e transportado respondem por culpa e dolo. Agora, num contrato gratuito, como a doação ou como o transporte gratuito, aquele que tem as vantagens do contrato responde por culpa e dolo, leia-se o transportado. E aquele que tem as desvantagens do contrato, o transportador, o que dá carona, paga combustível, cuida da manutenção do carro e ainda aguenta o caronista, que normalmente é chato, e fala no seu ouvido, dá palpite sobre o caminho. Aquele que não tem a vantagem, ele só responde por dolo, ou seja, os prejuízos intencionais. Então, no fundo, a súmula 145, ela faz uma leitura antiga de que nos contratos gratuitos, como a carona, o transportador que não tem as vantagens responde por dolo, prejuízo com intenção, ou culpa grave, buscando aquela base romana que a culpa grave é o dolo se equipara. Sim. Qual que é a crítica da ministra Nancy sobre Então, essa súmula? a ministra Nancy, ela entende, como eu, que há uma mudança na natureza da responsabilidade daquele que deu a carona. Por quê? E realmente isso é um tema complicado, a gente vai chegar lá no debate final de interpretar favorável a um ou outro, de que a responsabilidade não são aplicadas as regras do contrato de transporte. Então, a responsabilidade deixa de ser contratual. Ela vai para a vala geral da extracontratual. É extracontratual. E aí, 186. Isso. Sendo extracontratual, haverá responsabilidade por dolo ou por culpa em qualquer grau. Na verdade, a culpa leve e levíssima também gera uma responsabilidade civil, só que no menor grau vai influenciar no quanto debeato. Mas aí eu gostaria de ouvi-lo, professor Simão, porque eu cito aqui, cito também outros trabalhos, porque você tem um artigo sobre a função social da carona. Que decorreu num almoço nosso, né? Quem tem medo de dar carona? Esse é o nome. E eu cito aqui, inclusive, a sua posição. A gente fez o compromisso de não ter no livro citações doutrinárias longas, mas a gente faz breves pontuações, inclusive das posições dos coautores, né? Sim. Mas vamos lá, qual é sobre a função social da carona? Porque aqui a discussão é belíssima. Porque, repara, o que diz o professor Tartucci agora há pouco? O transporte gratuito não segue as regras da responsabilidade contratual. E se não segue da contratual, eu tenho que ir para a vala comum da responsabilidade civil, que é o artigo 186, que está na parte geral. E realmente, pela parte geral, transportado e transportador respondem por culpa e dolo, de acordo com a regra, aquele que causa dano a outro por imprudência,
ou negligência, responde, pratica ato ilícito e responde civilmente. Agora, a leitura que eu fiz nesse dispositivo é que ao deslocar a regra da responsabilidade contratual para a extracontratual, eu estou penalizando aquele que faz uma benesse. Ou seja, o debate que eu tive com o professor Tartucci é o seguinte: se eu digo que o transportador não é transportador para fins contratuais, e sim para responsabilidade extracontratual, respondendo também por culpa, eu estou dizendo que ele responde até pelo prejuízo que não teve intenção de causar ao transportado, porque culpa é isso, é a imprudência, imperícia e negligência. Então, o que acontece numa esfera maior? Eu desestimulo a carona, já que eu aumento a responsabilidade do transportador. Eu gosto de pensar, e aqui é a nossa divergência, que o transportador responde de maneira contratual e, portanto, só por dolo, nos termos do 392, e não de maneira extracontratual e por culpa do 186. Isso eu estimulo, no fundo, a carona, eu estimulo o transporte compartilhado, e aqui carona nós estamos falando do sentido puro. Sim. Hoje eu vou sair daqui, eu vim de táxi, o professor Flávio vai me dar uma carona para a gente almoçar. Ou seja, o que ele está ganhando com isso? Nada. Eu estou ganhando, eu deixei de pagar o táxi. E nesse sentido, dizer que o professor Tartucci responderia por culpa, há uma redução da possibilidade de carona, por medo culpa do leve transportador. Ou até levíssima. Culpa leve ou até levíssima. Uma distração do professor Tartucci ao conduzir que me gere um dano. É por isso que eu gosto da interpretação de manter a responsabilidade contratual, sendo que o transportador só responde por dolo e culpa grave nos termos da súmula 145 da STJ. E aí vejam como é importante ter essa interação aqui no nosso código, né? Isso nunca foi feito, quer dizer, pessoas que comentaram partes diferentes do código com visões diferentes, e faremos isso também com o Mário Delgado, com o Anderson Schreiber, com o Marco Aurélio, inclusive lá do Rio de Janeiro também faremos isso, temos essa possibilidade, né? Eu penso que essa tua preocupação é muito grande, eu cito aqui inclusive, mas tem também a questão da preocupação com a vítima. Sim, como contra-argumento. Claro. Então, esse é um tema realmente delicado. Não, porque reparem, o professor Tartucci tem razão numa coisa. A minha posição de menos responsabilidade para o transportador, que só responderia por dolo e culpa grave, pode deixar a vítima na situação de culpa leve desamparada, ou seja, não indene. Então, realmente... ela assumiu o risco por ter pego a carona. Ela assumiu o risco por ter pego a carona. Então, realmente, há uma questão de distribuição de ônus, contratual ou extracontratual, e que gera uma opção prática. Prática da vida das pessoas. Eu só queria dar um exemplo rápido, que não é um tema nem meu nem seu, mas quando se discutiu no caso do cinema, aqui de São Paulo, o caso do Matheus Meira, se o cinema responderia ou não, porque o Matheus foi lá e atirou e matou pessoas e machucou pessoas, e se aquilo era ou não de responsabilidade do shopping center, e que o STJ, revertendo São Paulo, disse que não era de responsabilidade, eu sempre disse, Flávio, que essas decisões têm impacto próprio. Por exemplo, se eu entender que todo lugar público tem que ter uma porta detectora de metais para que exatamente se perceba a presença de arma de fogo, isso vai gerar no dia a dia mudanças sociais. Porque o fornecedor pode fazer isso. Só que daí tem que saber se todos os brasileiros querem passar todo dia por porta detectora de metal. Curiosamente, na Rússia, tem em todos os lugares. Todos os lugares. Você entra no shopping center, no restaurante, tem porta detectora de metal. Por conta do medo de violência. Eu só quero dizer o seguinte, esse debate nosso é muito rico, porque ele, no fundo, muda a conduta a partir da responsabilidade civil. Sem dúvida. Outra questão também que a gente pode debater diz respeito ao transporte por aplicativo, né? Há um argumento das empresas de aplicativo de que não seria um transporte legítimo, seria uma carona. Eu não vejo como tal, né? Quando você tem uma remuneração, no mínimo, vou ter a aplicação do artigo 736, parágrafo único, que prevê que, nesse caso, havendo vantagens indiretas, haverá a aplicação das regras do transporte. Para mim, nem vantagens indiretas temos vantagens diretas, né? Claro. Não, o problema é o seguinte, se pensarmos numa origem desses aplicativos, era realmente um transporte gratuito compartilhado, ou seja, eu e o Flávio moramos próximos, a gente entra no aplicativo, ele vai de carro ou não, ele não me conhece, ele me dá uma carona. A ideia original de compartilhar, aliás, o Airbnb também nasce numa ideia de compartilhar sem custo. O Flávio um dia recebe alguém, um dia o Simão recebe alguém, mas isso dá origem. Hoje são grandes negócios em que o transporte é remunerado, e vou dizer uma coisa aos senhores, é bem remunerado. Porque se os senhores tiverem aplicativos e compararem muitas vezes o táxi e esses aplicativos, os aplicativos hoje podem custar mais que os táxis. Então dizer que isso é transporte gratuito, aí estamos totalmente de acordo. É transporte oneroso, com responsabilidade objetiva, com relação de consumo e com dolo ou culpa do transportador. Portanto, aí eu estou no pacote geral da responsabilidade contratual. E você entende que, ocorrendo um acidente com um motorista, o aplicativo pode ser responsabilizado?
Eu tenho uma posição muito clara. Para mim, ele é um prestador de serviço autônomo, ou seja, ele tem uma relação com o aplicativo que é de um autônomo. É como o táxi. Eu sou dono do meu táxi, eu sou dono do meu carro. Então, eu entendo que o transportador, a empresa que promove o aplicativo, Não não tem responde. responsabilidade. Nem pela ideia de risco-proveito, já que tem... Flávio, se fosse assim, a gente precisaria repensar toda a noção de subordinação ou não. Me parece que não. Assim como no Airbnb, se eu alugar uma casa e por alguma coisa cair uma coisa na cabeça do hóspede, não é o Airbnb que responde, é o dono. Porque o grau de atividade econômica e de risco que ele assume não é esse. Você tem uma sensação de que o eu Uber ainda não responderia, eu não fechei totalmente minha ideia, mas pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, e por algumas aplicações de risco-proveito que temos na jurisprudência, eu acredito que poderia ser responsabilizado, mas eu não fechei totalmente essa minha ideia, algo que eu tenho refletido. Alguma decisão sobre relação trabalhista também? Há decisões já reconhecidas. De vínculo, sim, né? sim, mas são raras. São raras. Né? Existem decisões de aplicação do CDC, existem decisões nos dois sentidos, de responsabilização ou não, mas é um tema que ainda demanda maior reflexão. Né? Nós temos vários temas que demandam maiores reflexões, temos agora também os patinetes ou as patinetes, né? Temos também, em breve, teremos no Brasil, não sei se você já viu isso fora, aquelas rodas que andam com aceleração, né? Que em breve deve chegar por aqui também. E aí o número de acidentes deve aumentar, que, né? aliás, esses transportes alternativos, primeiro as bicicletas, depois os patinetes, que aliás em Portugal são trotinetes, e aquela roda que você de segurança de shopping que eu brinco, isso no mundo já é uma realidade que vai gerar debate. Aliás, é por isso que nossos leitores têm essa sorte, porque o nosso Código Civil comentado, o objetivo é esse. Como é um código vivo, nós discutimos o passado, o presente e o futuro. Muito bem, foi mais uma vez um prazer e voltaremos aqui com outras composições também, né, nesse nosso bate-papo de direito civil dentro do nosso código interativo, dentro da nossa sala virtual, e foi um grande prazer para o senhor Simão. Um grande abraço aos leitores e leitoras e até a próxima, se Deus quiser.